dobrará, mas aquele que ele escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que ele escolher, o tesouro maior será. Vamos louvar a Deus agora com o mover do Espírito. O último cântico ali diz: quero que valorize. Deus nos deu um valor tremendo e muitas vezes a gente acha que não vale nada. Nós devemos realmente compreender a grandeza do amor de Deus. Amém. O Salmo de número 8 diz que nós fomos criados um pouco menor do que Deus, e Deus coroou o ser humano de glória e de honra. Nada, né, pode justificar a gente jogar essa dignidade que Deus nos dá, né, fora. Nós devemos compreender que nós podemos não ter bem material nenhum, mas se nós tivermos a dignidade que Deus nos deu, nós vamos enfrentar as dificuldades com serenidade e vamos ser vitoriosos. Vamos seguir, não por atalhos, mas pelo caminho estreito que leva a vida em abundância. Jesus falou: vim para que tenham vida e vida em abundância. Então vamos louvar a Deus com esse cântico. Importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, com esse seu complexo interior,
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo no Senhor, recebendo um complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí, mas eu creio que realmente hoje é uma boa tarde para vocês. O reverendo me apresentou, meu nome é Giancarlo, mas eu dou toda a liberdade de que me chame de irmão Gian. Eu imagino o quanto deve ser difícil para vocês estarem aí nesta situação. Mas eu queria começar a nossa meditação a partir dessa música que nós cantamos, desta verdade que é bíblica. Quanto você vale? Quanto você acha que vale? Quanto você acha que vale a tua alma? Você já parou para se questionar com relação a isso? Quanto eu valho? Quanto é o meu valor? Talvez vocês tenham ouvido de muitas pessoas, talvez até de dentro do próprio lar: você não vale nada. Você não tem valor algum. Talvez vocês, quem sabe, não é? Tenham ouvido isso alguma vez. Não é? Palavras que vieram, não é? E que desvalorizaram a pessoa de vocês. Mas essa música que nós acabamos de cantar se levanta, não é? E se opõe, não é? A todas essas frases que desprezam o nosso valor. E ela afirma categoricamente: você tem valor. Você já falou para si mesmo: eu tenho valor, alguma vez? Alguém aqui? Estou fazendo uma pergunta. Você já se
falou consigo mesmo, eu tenho valor? Se você nunca falou isso, você tem a liberdade de falar. Diga como eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. É verdade isso, meus jovens. Cada um de vocês tem um valor altíssimo. Talvez não tenha para alguns, não é? Aqui fora. Mas para Deus, meus queridos, vocês têm um valor incalculável. Um valor que alguém jamais poderá medi-lo. Porque o valor que vocês têm é esse valor que a Bíblia, a palavra de Deus, revela. No Evangelho, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 16. É o versículo central de toda a Bíblia. Diz assim: porque de tal maneira amou Deus vocês, que faz parte do mundo, não do cosmo. Mas quando a Bíblia fala de amor de tal maneira o mundo, está se referindo a vocês, as pessoas. E a Bíblia disse que esse amor e esse valor que Deus dá a cada um de vocês, o levou a um ato extremo. E eu queria que você pensasse nisso. Porque daí vocês podem perceber o quanto vocês valem para Deus. A Bíblia diz que Deus amou vocês de tal maneira que Ele deu o seu único filho. A Bíblia diz que Deus tem apenas um único filho gerado de si mesmo, que é Jesus. E esse único filho foi entregue para que vocês pudessem não perecer, ou seja, não morrer a morte eterna, que é a separação eterna da presença de Deus, mas que pudesse viver a vida eterna, que só é possível adquiri-la através deste que veio salvá-los. O nome dele é Jesus Cristo. É verdade, irmãos. E é tão verdade que Deus vos ama que Ele nos trouxe aqui. O reverendo José Júlio tem vindo aqui várias vezes. E nesta ocasião Deus nos despertou lá em São Paulo. Viajamos toda a noite, 9 horas, quase 9 horas e meia. Passamos a noite toda viajando. Sabe por quê? Porque Deus despertou o nosso coração e nos trouxe aqui. Nós cremos na soberania de Deus, que nós que servimos a Deus somos dirigidos por Deus. E se estamos aqui nessa tarde porque Deus quer reiterar, falar novamente, inculcar em vossa mente que Ele vos ama, independente do que vocês praticaram. E não estamos aqui para saber o que vocês fizeram, tampouco estamos aqui para reprová-los, porque só Deus é juiz e Ele tem esse poder. Mas estamos aqui para reiterar isso, que Deus vos ama e que vocês têm valor, meus queridos jovens, que o valor que vocês têm, não é? É o valor dado por Deus, expressado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque de tal maneira Deus vos amou que Ele deu Jesus Cristo, para que vocês, crendo nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa vida maravilhosa que é possível adquiri-la. Essa vida diferente, essa vida transformada, que hoje eu posso, não é, ter a satisfação de vivê-la e compartilhar, não é, dessa experiência de vida nova. O que Deus está interessado é que vocês passem a viver esta vida. Esta vida, não é? Que Ele tem para dar para vocês e que custou muito caro. O seu filho foi crucificado.
E vocês sabem muito bem, com certeza, que quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele havia sido crucificado, ele disse uma frase que muito me choca quando eu leio ou ouço. Ele disse: Pai, ou Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que naquele momento Deus se ausentou de Cristo? Porque justamente, meus queridos, naquele momento, o meu e os teus pecados estavam ali sobre Jesus. A condenação. Para que hoje, meus queridos, pudéssemos desfrutar desta liberdade. Jesus Cristo disse assim, em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa o que cometeram, porque já estão pagando. O importante é que há liberdade para você. Você pode declarar isso? A liberdade para mim. Fale isso, fale. Fala, a liberdade para mim. A liberdade para vocês, vocês precisam acreditar. Vocês precisam dar crédito. Quantos de vocês estão aqui hoje porque foram influenciados por mentiras de outras pessoas? Quantos de vocês aqui começaram a entrar no caminho do erro porque alguém disse assim: olha, isso é bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vocês acreditaram? Vocês acreditaram, não é? Que algumas paradinhas que vocês fizeram era legal, era bom, ia favorecer alguma coisa a vocês. Vocês acreditaram. E vocês entraram numa furada, meus jovens. Por que não acreditar em Deus? Por que não acreditar em Jesus, que é a verdade? Que não vai levar vocês para paradinhas erradas, que não vai conduzir vocês para lugar como esse, mas vai dar liberdade. Não estou dizendo de liberdade, não é? Destas grades físicas, mas da maior, não é? Grade e prisão que prende o ser humano, que é o pecado. É o pecado. O ser humano está preso na maior cadeia, que ninguém desta vida o pode libertar. Mas nós estamos aqui para vos apresentar o único que pode dar liberdade a vocês. Ainda que tenham de pagar ou cumprir os anos aqui, mas serem livres espiritualmente, não é? Livres do pecado, da cadeia que os prendem. Porque antes de vocês estarem aqui, vocês estavam presos aqui fora do pecado. Mas Deus lhes dá a oportunidade de estarem presos, mas libertos de tudo isso, não é? Que antes de que estivessem aqui, os prendiam. Vocês têm oportunidade. Eu não sei quantos aqui um dia tomaram a decisão na vida de dizer assim, como eu fiz, não é? Há uns anos atrás, quando não conhecia Jesus, não é? Eu não nasci no berço evangélico. Vivi no mundo, não é? Sei o que é o mundo sem Deus. Um dia, eu fui a uma igreja evangélica, ouvi a palavra de Deus. E eu acreditei. Eu acreditei que a Bíblia era a verdade, e é a verdade. Eu acreditei que Jesus, Ele tinha vida para mim. Uma vida diferente. Uma vida nova. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Olha que coisa interessante, meus jovens. Deus dá uma nova oportunidade para vocês. Deus dá hoje, queridos. Não quando vocês saírem daqui, mas ainda aqui, Deus lhes dá a oportunidade de começarem a viver essa nova vida. Basta que vocês creiam. Basta que vocês estejam dispostos a recomeçar a sua vida de forma diferente. Eu não sei quantos aqui estão dispostos a recomeçar. Recomeçar agora.
recomeçar a partir desta oportunidade, porque o amanhã nós não sabemos. Eu não sei do meu amanhã, mas eu sei que o meu amanhã está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus e eu sei que Ele vai me guiar e vai dirigir os meus passos. E eu sei que Deus quer fazer isso com vocês também. Recomeçar. Não é vergonha. Recomeçar. Vergonha é permanecer no mesmo erro, sabendo, não é, que consequências terríveis trará para a minha vida. Não é? Vergonha é seguir praticando os mesmos erros depois de saber o quanto Deus vos ama e que oportunidade maravilhosa Deus lhes dá de recomeçar. Eu sempre ouvi que o maior pecado é permanecer no mesmo erro. É saber que errou. É saber que aquilo está te prejudicando, mas permanecer teimosamente naquele erro e ser privado da liberdade. Este é o maior erro, este é o maior pecado. Mas, queridos, olha como Deus vos ama. Ele vos dá uma oportunidade a mais. Sejam corajosos. Porque receber a Jesus também inclui coragem. Quantos de vocês, e eu também, e nós aqui, tivemos a coragem de fazer alguma coisa errada? Enfrentamos dificuldades, perigos, porque não? Não é? Com esse nosso machismo, não, eu sou homem, eu vou provar que eu sou o que eu faço, que eu sou o que... Não é? Quantos de nós, rapaz? Mas receber a Cristo também envolve coragem. Porque as pessoas vão nos olhar. As pessoas, não é? Vão ver que nós, agora, estamos vivendo diferente. E talvez, não é? Alguns ouvirão algumas coisas que não gostaria de ouvir. Porque está carregando uma Bíblia, igual falaram para mim. Agora você é um Bíblia. Que eu falei, sou graças a Deus. Porque foi através da palavra de Deus que a minha vida mudou. Então tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem para olhar na cara das pessoas como eu estou olhando para vocês agora. E dizer que eu sou feliz e me sinto, não é, honrado por Deus haver me escolhido. Por Jesus ter mudado a minha vida. E dizer para vocês que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisa ter coragem. O Evangelho, eu sempre ouvi que o Evangelho são para os corajosos. Os covardes, diz a Bíblia, que eles estarão fora do reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que se envergonham do Senhor Jesus, aqueles que se envergonham do Senhor, não é? Estarão de fora. Os covardes, diz a Bíblia em Apocalipse, quem vai estar de fora, meu querido? E eu quero te fazer uma pergunta agora, de forma ousada. Você é corajoso ou você é covarde? Me desculpe usar assim essa frase tão forte, mas eu quero vos desafiar. Se vocês são corajosos como vocês acham que são, tanto é que fizeram o que fizeram e não quero nem saber, prove para Deus. Porque talvez você provou para alguém lá fora que você era corajoso, capaz de fazer aquilo ou aquilo outro. Mas prove para Deus que você é realmente corajoso e receba Jesus. E prove para Deus que você é corajoso e digno de ser chamado Filho de Deus. Deus não tem vergonha de ser vosso Pai.
Por isso vocês não devem se envergonhar de serem chamados filhos de Deus. De dizer, Deus é o meu Pai e eu não me vergonho dele. Senhor, Eu reconheço, Senhor, que eu pequei, que eu sou um pecador sou um pecador, e que mereço estar aqui, que eu mereço estar aqui, mas também reconheço mas também reconheço que o Senhor é um Deus misericordioso que o Senhor é um Deus misericordioso. e eu me arrependo dos meus pecados, Eu me arrependo dos meus pecados, na certeza na certeza de que as tuas misericórdias que as misericórdias estão sobre a minha vida nesta tarde. estão sobre mim nessa tarde. E eu creio firmemente Eu creio firmemente que o Senhor me perdoa, que o Senhor me perdoe, porque eu estou arrependido. que eu estou arrependido. Me ajuda, Jesus, Me ajuda, Jesus, a confirmar a confirmar a declaração que fiz nesta tarde, a declaração que eu fiz nesta tarde, de abrir o meu coração de abrir o meu coração e recebê-lo como o Senhor da minha vida. e recebê-lo como Senhor da minha vida. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Faz-me uma nova criatura Faça uma nova criatura, e que muitos vejam que muitos vejam e possam crer em Ti e possam crer em Ti, através do testemunho da minha vida. através do testemunho da minha vida. Receba-me, ó Deus, Receba, meu Deus, como Teu Filho, como Teu Filho, em nome de Jesus. em nome de Jesus.